Fala galera, eu sou o Léo. Eu sou a Fabi e nós finalmente temos janelas no motorhome. E o vídeo de hoje vai ser mostrando a instalação delas. Passada sabe que nós já deveríamos estar com as nossas janelas instaladas, né? Mas nós tivemos um problema. Na verdade, elas foram entregues com um pequeno problema e a gente teve que devolver para a fábrica e, enfim, elas chegaram de novo pra gente agora, tudo certinho, prontas para serem instaladas. A gente decidiu instalar 3 janelas no nosso motorhome, 2 logo acima da cama e uma na porta lateral. A gente começou a procurar pelos modelos padrão, que normalmente o pessoal coloca em motorhomes, só que os modelos importados eram muito caros, estavam bem acima do nosso orçamento, apesar de já virem com blackout, cortina mosquiteiro, então, apesar dessas coisas, o valor estava bem acima do que a gente estava disposto a pagar. Além de que eu particularmente não acho que a estética dessas coisas seja tão legal, a gente quer ter bem uma carinha de casa, então a gente vai colocar uma cortina normal. Mas isso é assunto para outro vídeo. Uma outra questão das janelas importadas é que elas têm tamanhos padrão. E a gente não queria seguir nenhum desses tamanhos porque a gente quer muito prezar pela segurança. Então um dos objetivos nossos era que as janelas fossem pequenas o suficiente para não passar uma pessoa. Eu sei que pode parecer meio loucura isso, mas é uma medida de segurança que a gente pode ter a mais no nosso carro. Então a gente queria que as janelas fossem estreitas o suficiente para não passar uma pessoa. Então a gente foi atrás de empresas especializadas em fazer esse tipo de janela. E o que acontece é que essas empresas normalmente fazem as janelas sob encomenda. Então você manda o tamanho do corte que você quer na janela, o tipo de abertura, e aí eles vão fabricar conforme a tua necessidade. Então a gente viu mais ou menos o tamanho que a gente queria que as janelas ficassem, fez um molde em papelão para ver se era isso mesmo, e então a gente mandou fabricar essas janelas. A gente vai ter 3 janelas no nosso motorhome. 2 delas são exatamente iguais. Tem 20 centímetros por 70 centímetros de corte. Tá? Isso quer dizer que essa moldura aqui, que vai um pouquinho para fora do corte, para dar o acabamento na lata, é um pouquinho maior do que esse tamanho. Essas janelas que vão ficar nas laterais da cama, elas são de correr. Então os dois lados abrem dessa forma. Era justamente isso que estava com problema. Esse lado aqui, por exemplo, dessa janela não abria. Ele estava trancado aqui, o puxador. Então por isso que a gente teve que devolver. A outra janela tinha vazado um pouco de silicone por dentro na hora de fazer a instalação do silicone. E aí isso também estava trancando um pouco a janela. Por isso que a gente teve que devolver essas duas. A janela que vai na porta é um pouco maior. A gente originalmente tinha pedido ela com 40 centímetros de altura por 70 centímetros de comprimento. Eles fizeram com 90 centímetros, um pouco maior. A sorte é que coube na porta. A gente fez o teste lá e deu certo. Então essa aqui a gente acabou ficando, não chegou a devolver. Então a única diferença que a gente pediu do que normalmente o pessoal coloca é que ela tem uma barra aqui no meio que faz a divisão da janela para que ela tenha mais ou menos 20 centímetros para cima e 20 centímetros para baixo de abertura. E em cima ela é uma janela de correr, de abertura de correr, e embaixo ela é basculante. Então a gente tem as duas opções. A gente mandou esses desenhos direto para a fábrica, eles analisaram. Algumas fábricas não conseguiam fazer exatamente assim. Essa fábrica que a gente encomendou pôde fazer dessa forma e por isso a gente acabou fechando com eles. A segurança é prioridade para a gente, então por isso que a gente fez as janelas com esses tamanhos. E principalmente essa janela maior com essa divisão no meio. Por mais que a gente use uma película anti-vandalismo, que é o que a gente provavelmente vai fazer também, ainda assim existe a chance de alguém conseguir quebrar esse vidro. Mas com os tamanhos reduzidos que a gente usou, a chance de a pessoa conseguir entrar dentro do carro vai ser bem difícil. Como eu falou, a questão do preço, principalmente em comparação às janelas importadas, pra gente pesou bastante. E como vocês provavelmente vão querer saber, eu já vou adiantar. As duas janelas de trás, nós pagamos R$ 266 cada uma. Então, para as nossas janelas laterais, saiu R$ 532. Essa janela da porta, como ela foi feita de um tamanho diferente, um modelo específico que foi desenhado pelo Léo, nós pagamos R$ 910. Em cima disso, a gente ainda tem que pagar um imposto, o IPI. Então, o valor total para as 3 janelas foi de R$ 1.514,10. Comparado com uma janela importada, a gente ia pagar mais que isso em uma única janela. Isso. Nesse valor não está incluso o frete, tá? O frete daria algo em torno de uns 150, 160 reais. Isso a gente está falando do Rio Grande do Sul aqui para Santa Catarina. Mas se você acompanha a gente no Instagram, se você não acompanha a gente lá. Você viu que os pais do Léo foram buscar as nossas janelas e voltaram carregados de vinho. Então, bom para todo mundo. Então, uma vez que a gente tinha as janelas aqui com a gente fez um molde em um pedaço de cartolina bem dura para poder riscar a lateral do carro.
Depois de estar com esse molde pronto, a gente colocou ele por dentro do carro para a gente ver certinho a posição da janela, tanto para que ficasse numa posição confortável para a gente, quanto não pegasse em nenhuma parte importante que a gente não quisesse cortar aqui dentro do carro. Uma vez que a gente estava com essa posição certa pelo lado de dentro, a gente fez 2 furos para que a gente pudesse usar esses furos como guia pelo lado de fora do carro. Então já do lado de fora do carro a gente posicionou esse molde, a gente mediu certinho para ver se estava tudo reto, alinhado, riscou e aí a gente partiu para o corte. Lembrando que para cortar o metal tem ferramenta específica, tem procedimento específico, tem produto específico que precisa aplicar. E a gente mostra tudo isso em detalhes no vídeo da instalação do climatizador e da clarabóia. Então, uma vez feito o corte, o Léo seguiu todo esse procedimento de lixar a lata, passar o ramerite e aí sim a gente poder fazer a instalação das janelas. Para poder fazer a instalação dessas janelas não é necessário nenhum tipo de parafuso, a gente não vai furar nenhum ponto da lata. A gente vai somente usar cola. Mas não é qualquer tipo de cola. A gente está usando uma cola que é específica para colar o vidro no para-brisa do carro. Não é uma cola muito fácil de encontrar, que é um produto bem específico. Tem como comprar cola PU55, que é o mesmo tipo de cola, mas a gente só encontrou na internet. Aqui nas lojas pela região que vendem produtos para material de construção, esse tipo de coisa, não tinham esse tipo de cola lá. Então a gente entrou em contato com uma empresa que faz a instalação de vidros em carros e aí eles venderam pra gente. Para fazer a aplicação desse tipo de cola, silicone, PU, essa cola para para-brisa, que vem assim em lata com o bico, a gente precisa de um aplicador. Quem viu nos outros vídeos a gente aplicando a PU40 já deve ter visto que a gente usava esse aplicador aqui. Qual é que é o problema? Esse é um aplicador plástico que funciona super bem para cola PU40, para silicone. Ele dá conta tranquilo de fazer o serviço. O problema é que essa cola é muito densa, ela é muito pesada e quando a gente apertava o gatilho da pistola, ela não dava conta de empurrar a cola para fora do tubo. Então a gente penou pra caramba para botar em uma das janelas. Não ia de jeito nenhum e aí ele começava a querer escapar daqui, enfim, não serviu. Então a gente conseguiu essa pistola aqui, que é toda de metal. Então ficou muito mais fácil, a gente conseguiu fazer de uma forma bem mais rápida, então agilizou bastante o serviço. Então obrigado, Gilson, por ter emprestado pra gente. E caso vocês forem adquirir uma pistola, já adquiram uma um pouco melhor, um pouco mais rígida, para não ter tanto trabalho no serviço depois. Depois de fazer o corte, o Léo colocou as janelas no lugar, sem cola, sem nada ainda, para ver se daria tudo certo, ver o encaixe como é que tava, porque tem parafusos e tal, então para ver se tava tudo certinho. E fez uma borda com a fita automotiva. Isso porque a gente precisaria depois fazer o acabamento da cola e também para que a cola não vazasse para a lata e acabasse manchando, estragando ou secando na lata do carro, onde não deveria. Então a gente fez toda essa bordinha e aí sim a gente podia fazer a instalação. Então, feita essa borda, a gente tirou a janela, aí limpou com álcool, um paninho com álcool, a lata e a borda da janela para que tivesse bastante aderência. Aí a gente colocou a janela no lugar e para pressionar ela contra a lata e garantir que ela ficasse bem fixa, a gente usou essas peças aqui. Isso se chama sargento. A gente usou um em cada canto para garantir que ficasse bem firme. A gente deixou o sargento segurando a janela mais ou menos um dia quase, e a cola já estava bem seca, até durante a noite já a gente conseguia encostar na cola, mas por garantia a gente deixou praticamente 24 horas. E por isso que a gente acabou tendo que fazer por etapas. A gente colocou as duas janelas do fundo e só depois pôde colocar a janela da frente da porta, porque nós só tínhamos alguns sargentos, não ia ser suficiente para colocar todas as janelas. Uma coisa importante a se lembrar é que é necessário tirar a fita logo depois que der o acabamento ao redor da janela. Se essa fita ficar lá e a cola secar por cima, não vai conseguir tirar de jeito nenhum. Então, dá o acabamento e retira a fita antes que a cola seque.
instalados, o próximo passo é subir as paredes da nossa casinha e colocar o teto. Para acompanhar tudo isso, se inscreve no canal e aí você não perde nenhum vídeo, porque de vez em quando tem vídeo extra por aqui. E acompanha também a gente lá no Instagram, que a gente tá sempre mostrando os bastidores e como é que as coisas estão acontecendo aqui na van. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando dos vídeos. Até semana que vem. Beijo! Tchau! Então o valor total para as 3 janelas com o imposto saiu R$ 514,10. 1.514. Tá bom. Só adiciona o 1.000 na edição. Mas aí, como é que vocês fizeram? Vocês já arrumaram? Não. Ainda não? Eita, sujando mais ainda. Vai lá e lava a mão com um sapólio. Sacanagem. Tá se sujando mais. É que esse negócio eu não sei o que acontece. Se eu tentar limpar, só cai mais. Quanto mais limpo, pior fica. Esponjinha e sapólio. Lata. Que a bisnaga é o outro. Que se a galera pedir bisnaga daí... Vai ser um... O cara da loja de parabéns, né? Então não compra isso aí, cara. Compra lata. Você sabia que existem muitos tipos de água? Sério? Então eu não tava errado? Olha só. Eu fui procurar no Google. Que bom. Bom saber que eu não tô louco. Vai.